Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Mário Vitor. Nessa aula de hoje falaremos sobre os movimentos da migração brasileira. Vamos nessa. Como é que funciona aí esses deslocamentos, a relação das desigualdades provocadas por essa movimentação. A gente sabe que o Brasil tem movimentos populacionais históricos ligados desde a nossa colonização, passando pelo início da nossa urbanização, industrialização e nos tempos atuais, né? A gente tendo essa percepção das desigualdades regionais que persistem até hoje. Então a gente vai nesse sentido. Aqui uma ilustração bem legal de uma grande metrópole brasileira. E vamos nessa, galera. A migração, falar sobre o conceito para vocês já é batido, né, pessoal? Vocês estão na segunda série do ensino médio, mas vale a pena sempre a gente reforçar, né? Que a migração é um deslocamento populacional onde pode ocorrer dentro de um país ou países diferentes e aí conhecer os conceitos fundamentais e essenciais das motivações dessas migrações, que é o valor aí essencial para que a gente possa prepará-los para os vestibulares, provas, etc. Legal? Dentro da migração, que é qualquer movimento populacional, a gente tem então as partes desse movimento. A primeira parte a gente pode definir como emigração, que é a saída de pessoas, ou imigração, que é a entrada de pessoas. As migrações internas, que é aquilo que nós vamos falar muito nesse vídeo de hoje aqui, os deslocamentos, né, dentro do próprio país. E migração internacional, deslocamento entre países diferentes, né? E por que as pessoas migram? Por que elas se deslocam? Por quê? Por que isso? Se a gente pensar desde o homem das cavernas, a gente vai encontrar várias motivações, várias relações que levam realmente as pessoas a migrar. Então a decisão de você sair de um lugar, ela dificilmente vai resultar de um único fator. Então existe uma conjuntura aí do local de origem, onde as pessoas, um grupo populacional está e para qual destino elas estão querendo ir, né? E aí a gente tem até uns fatores que na geografia, na demografia, chamamos de fatores de expulsão ou de atração, repulsão ou expulsão, e fatores de atração. Então, dentro dos fatores, por exemplo, de expulsão ou repulsão, a gente tem os desempregos, os salários baixos, né? A concentração de terras na mão de poucos proprietários do meio agrário, onde famílias do campo acabam fazendo o êxodo rural, você tem conflitos, você tem perseguições, problemas ambientais, problemas políticos, problemas religiosos, né? A falta de serviços públicos que também marcam determinadas regiões. Então tem um combo aí de fatores que fazem as pessoas deixar o seu local de origem. E aí, entre os fatores de atração, ou seja, aqueles fatores que vão atrair as pessoas a chegarem numa determinada localidade, a gente tem a oferta de empregos, tudo o oposto dos fatores de repulsão, né? A oferta de emprego, melhores salários, acesso à educação, saúde, a infraestrutura, segurança, maior qualidade de vida, né? Uma relação de dinamismo econômico, tudo isso são fatores atrativos. As pessoas se sentem atraídas a saírem dos seus locais de origem para um destino que tenham esses potenciais que a gente observou aqui. Então, os principais fluxos migratórios internos, né? A gente tem ao longo da nossa história aí os deslocamentos que acompanham as grandes transformações econômicas do Brasil. Então, cada fluxo ele vai revelar um momento específico do desenvolvimento do Brasil, por exemplo, do Nordeste para o Sudeste, do campo para a cidade, do Sudeste para o Centro-Oeste. O Centro-Oeste, quando tem a construção de Brasília, né? Isso foi um marco muito forte. Você tem Sul, Sudeste para o Norte e Centro-Oeste. Então você vê aí, temos várias movimentações que marcaram o Brasil nas suas transformações. E aí um tema bem sensível é o êxodo rural, né? Que é o deslocamento das pessoas do meio rural para as cidades. E esse processo aconteceu muito forte no Brasil
ali por volta de 1940, 50, 60, 70, que foi nessa margem aí de 40 para 50 anos que a gente teve aí a presença da urbanização e da industrialização de forma bastante latente. Então, quando chega então a década de 70 e 80, agora 70 e 80, onde a gente vai ter ali uma modernização no campo, e isso acaba que faz com que as pessoas do campo saiam cada vez mais e cheguem nas cidades, né? Então, no campo, a gente teve uma redução drástica da população rural, concentração fundiária, que é a concentração de terras, né? A mecanização da produção, tudo isso aí foram características que fizeram o êxodo rural acontecer. E aí nas cidades a gente tem o crescimento urbano acelerado e desordenado, a gente tem a expansão das periferias, a favelização, a pressão sobre a infraestruturas e serviços. Então você tem aí uma série de fatores que acontecem no campo e nas cidades devido ao êxodo rural. Cuidado, o êxodo rural ele não vai ter só o efeito no campo, ele tem um efeito na cidade muito forte. E aqui a gente trouxe tipos de migração aqui, nesse caso aqui foi do sul para o nordeste para o sudeste, um dos fluxos mais expressivos, né? Então, durante o século XX, milhões de nordestinos eles migraram para São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente um pouco deles para Minas ali, mas a base ali foi muito São Paulo e Rio de Janeiro. E dentro dos fatores de expulsão ou repulsão, a gente tem as desigualdades socioeconômicas, a concentração fundiária, as secas no Nordeste, né, que assolou muita região ali do sertão, do semiárido, muita baixa oferta de emprego. Isso tudo fez com que as pessoas saíssem de lá e fossem para o Sudeste. E aí, fatores de atração, né? A industrialização de São Paulo, que abriu muitas vagas de emprego, construção civil, um dinamismo econômico, ou seja, vários setores econômicos ali sendo desenvolvidos, acesso a serviços, à infraestrutura, tudo isso fez com que houvesse essa migração do Nordeste para o Sudeste. E aí Brasília, né? A marcha para Brasília, né? Brasília é a marcha para o Oeste, a construção de Brasília, então que desde a década de 50, a gente inaugurou em 1960, mas desde a década de 50, que para a construção de Brasília foi uma corrida enorme aqui, né? Milhares de trabalhadores chegaram até aqui, e esses trabalhadores braçais, operários mesmo, ficaram conhecidos como os candangos, né? Eles foram fundamentais para erguer essa cidade que foi projetada pelo Oscar Niemeyer, né? Então, o impacto desse fluxo, dessa chegada desses operários, a gente teve uma ocupação e integração do Centro-Oeste, a expansão da infraestrutura rodoviária, o crescimento urbano acelerado, a intensificação dos fluxos migratórios internos, né? Porque Brasília está dentro do Centro-Oeste brasileiro, então teve toda essa configuração do nosso território. Fronteira agrícola e novos fluxos. Olha só como é que a fronteira agrícola contribuiu muito para essas questões. Então, a expansão da fronteira agrícola a partir da segunda metade do século XX abriu novas frentes de ocupação do território, atraindo os migrantes do sul e sudeste para o centro-oeste. Quando a gente fala de fronteira agrícola, a gente está falando da expansão das atividades agrícolas. Então, aqui em Brasília, no Cerrado, nem Brasília, gente, desculpa, no Cerrado, nós éramos tidos como uma área não muito próspera para a agricultura, um solo infértil. A gente não era bem visto para esse setor. Até que a Embrapa consegue desenvolver sementes especiais, até que o governo começa a ajudar no sentido técnico da coisa. E hoje, por exemplo, nós somos os maiores produtores de soja do mundo, então a gente conseguiu dar uma ênfase na qualidade do solo para a agricultura. E a gente conseguiu, portanto, ter frentes agrícolas. Estou dando um exemplo aqui do que aconteceu no Cerrado, né? E aí a gente tem a relação da agropecuária, a produção em larga escala de soja, milho, algodão, a mineração, a exploração mineral na Amazônia, no Centro-Oeste, atraiu vários trabalhadores. E tivemos vários impactos socioambientais, né?
A expansão trouxe conflitos fundiários, matamentos, graves impactos sobre povos indígenas e comunidades tradicionais. Legal? Migração de retorno e migração pendular. O nome já está meio que sugestivo, né? Migração de retorno. Então, quando dá assim, nas últimas décadas do século XX, o Sudeste perdeu sua força de atração, porque já tinha chegado muita gente lá, e essas pessoas começaram a retornar para os seus locais de origem. Então, muitos nordestinos que deixaram cidades do Nordeste em direção a São Paulo, em algum período, década de 60, 70, 80, quando dá ali para 90, 2000, começa a voltar. Chamamos isso de migração de retorno. E temos a migração pendular. Essa acontece com muita intensidade nas principais cidades brasileiras. Então isso ocorre muito quando uma pessoa se desloca da sua casa para o seu local de trabalho no mesmo dia. E aí você tem, por exemplo, Brasília, tem uma galera do Goiás aqui, e aí vem cidades como Cidade Ocidental, Novo Gama, Águas Lindas, Valparaíso, Lusiânia, uma galera que sai, vem para trabalhar para Brasília e retorna para as suas cidades todos os dias, como se fosse um pêndulo, indo e vindo. Olha lá, migração pendular. Legal? Aqui a gente tem a parte das migrações internacionais, os refugiados. Então o Brasil ele participou ativamente dos fluxos migratórios internacionais em diferentes períodos históricos, primeiro como destino de europeus e asiáticos e mais recentemente como destino de imigrantes e refugiados latino-americanos, africanos do Oriente Médio. Imigrante, então, desloca-se voluntariamente por razões econômicas, familiares, educacionais ou de qualidade de vida. Portugueses, italianos, japoneses e alemães são exemplos históricos. Refugiado, a gente tem bem atual, né? Brasília aqui mesmo está cheio de haitiano, sírio também tem muito. Então a gente observa esse pessoal muito no Brasil, os venezuelanos também. E aí a gente tem esses conceitos chaves aqui, ó, o êxodo rural, que é o deslocamento do campo para a cidade, migração pendular, que é o deslocamento frequente entre trabalho e casa, casa-trabalho, migração de retorno, que é o retorno ao local de origem, a migração sazonal, olha o nome, sazonal, que é uma migração temporária, ligada principalmente a períodos específicos que envolvam desde eventos atmosféricos, né? Eventos da natureza, até de oportunidade, então é no momento, meses ali, sazonal. E temos os refugiados, que é um migrante que foge de perseguição, de conflito, guerra, ameaças, enfim. Pessoal, aqui eu vou ler para vocês, ficou muito pequenininho esse slide aqui, eu não percebi que ia ficar tão pequenininho, então eu vou ler aqui, questão número 1. A modernização agrícola intensificada a partir dos anos 1960 transformou profundamente o campo brasileiro. A mecanização das lavouras, a concentração fundiária e a redução de oferta de trabalho rural impulsionaram o deslocamento de milhões de trabalhadores em direção às cidades, que cresceram de forma acelerada e de muitas vezes desordenada. Com base no texto e nos conhecimentos sobre migrações internas brasileiras, o fenômeno descrito acima corresponde a quê? Então temos essas opções aqui. Acredito que vocês consigam dar o zoom depois para observar. E aqui a resposta correta aqui é a letra C. Êxodo rural, processo de deslocamento da população do campo para as cidades. Na questão número 2 está assim: moradora de Caruaru, Pernambuco, Ana acorda todos os dias às 5 horas, pega 2 ônibus e chega ao seu emprego no Recife às 8. Após o expediente, repete o traje e volta para casa. Ela não pretende se mudar para a capital porque sua família está em Caruaru e o custo de vida na cidade grande é muito alto. O deslocamento descrito na situação de Ana caracteriza qual tipo de movimento migratório? Pessoal, muito tranquilo, muito fácil. Isso aqui é a letra D, migração pendular. Legal? Pessoal, eu fico por aqui. Espero que eu tenha contribuído para os entendimentos de vocês sobre esse assunto das migrações internas brasileiras. Fiquem com Deus, certamente estaremos na próxima. Obrigado.